Primeiro, eu queria dizer para você, quando a gente começou a montar o painel com a Regina, e aí falou assim, ó, quem são as pessoas, que até então pessoas, que fazem parte que cuidam das marcas do Brasil e tudo mais. Só mulher. Muito só orgulhoso. Muito orgulho de estar aqui representando só as mulheres. Muito legal. Parabéns. A gente comentou que ia ficar difícil para você. Mas eu sou representante. Tadinho. Mas eu sou representando 60 a mais. Para equilibrar um pouco. Mas é um orgulho mesmo, né, de saber, como profissional, como cidadão, como todos os brasileiros. E como cidadão, a gente olhou aqui para trás, né, você vê marcas históricas mesmo, né, que você tem, que passaram por gerações e gerações dos tataravôs e tudo mais, e chegamos até aqui. Mas antes de a gente falar, eu vou fazer uma dinâmica aqui para a gente vai apresentar um pouco o que vocês estão fazendo, ou fizeram, ou a marca. Vamos apresentar, todo mundo conhece, mas cada uma de vocês vão apresentar aqui. Eu começaria com a Adriana, para a gente fazer uma apresentação da empresa. Bom dia para todo mundo. Eu tenho uma apresentação rapidinha, não sei se eles vão colocar. Sim, nós vamos colocar. Eu vou ficar bastante atento aqui ao tempo, para respeitar todos e os próximos. Tá bom, mas enquanto eles colocam, assim, queria agradecer o convite do SEMP, dizer da minha satisfação de estar aqui e do quanto eu me sinto honrada em falar de uma marca centenária, uma marca de 163 anos, que está conectada em todos os momentos dos brasileiros e todos os momentos do Brasil, desde os mais difíceis, como o de agora, né, em Porto Alegre. Eu estava comentando aqui com as meninas que não tem como a gente não falar disso, porque a gente está há mais de uma semana só falando disso de manhã, à tarde e à noite. E a Caixa é sempre chamada para todos esses momentos e tem conseguido, ao longo do tempo, dar uma resposta, na nossa avaliação, muito boa para estar ao lado do povo brasileiro e, nesse momento, ao lado do povo gaúcho. Então, muito legal representar a marca da Caixa hoje, especialmente. Eles me deram 4 minutos, e num painel de mulheres, né? Então, vamos lá. A gente trouxe aqui uma fala que é que a nossa marca ela se mistura com a história dos brasileiros. E eu vou repetir aqui o nosso propósito para dividir com vocês, apesar de que aqui alguns saibam, mas o propósito da Caixa é ser a instituição financeira pública que fomenta a inclusão e o desenvolvimento sustentável, transformando a vida das pessoas. Olha que propósito lindo. E daí, na conversa na semana passada, que a Regina conduziu conosco, ela falou muito de competitividade e do desafio da marca. E daí, eu refletindo antes de estar aqui essa manhã, pensei, com um propósito tão além, difícil você falar de competitividade, mas a Caixa acaba trabalhando tudo isso da melhor maneira possível. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Eu estou trocando? Espera aí. A Caixa é hoje, né, o banco da inclusão bancária. E dos nossos clientes, a gente tem mais de 122 milhões de clientes da baixa renda. Vocês imaginam o que é isso? E essa inclusão, num exemplo mais recente, a gente provou na época da pandemia, quando a gente bancarizou, em menos de uma semana, 50 milhões de pessoas para receber o auxílio pago às pessoas afetadas pela pandemia, e foi uma operação que envolveu todo mundo da Caixa. E, nesse ponto, acho que vale um elogio ao corpo funcional da Caixa, que tem um espírito de servir incrível. Somos o Banco da Poupança, reconhecidamente, é um território nosso, né? Hoje a gente tem 38% de share do mercado, que significa aí 358 bilhões de depósitos.
70% do mercado de habitação, e é a nossa força. Se a gente for isolar só recursos do FGTS, a gente sobe para 99%. O Banco do Crédito, e a gente está, sim, presente na concessão de crédito para as pessoas de menor renda, até as pessoas de maior renda, a gente tem hoje aí 20% do mercado. O Banco da Cultura e do Esporte, hoje, em valores, a gente tem patrocinado valores um pouco menores, mas a gente se envaidece muito em dizer que, no esporte, a gente apoia os atletas da base ao topo. A Caixa não é uma empresa que apoia o atleta no momento de fama. A Caixa apoia os atletas desde que eles são crianças. Recentemente, a gente fez um filme de fim de ano que a gente trouxe como protagonista a Rebeca. Mas a gente não apoiou a Rebeca agora, que ela está mais famosa. A gente apoiou a Rebeca desde criancinha. E, assim, muitos outros atletas. É uma coisa que nos envaidece muito, além da questão do apoio ao esporte paralímpico, que a Caixa apoia desde 2006. É uma trajetória bem intensa e um orgulho para nós. Tudo isso vai constituindo, né, o jeito que a marca se comunica com os brasileiros. Somos os bancos das loterias, e quase metade do que a gente arrecada em loterias a gente repassa para o governo, para ações de educação, esporte, cultura, seguranças. No ano passado, a gente repassou mais de 11 bilhões. Pelo governo federal, somos o banco que pagamos todos os benefícios sociais, e daqui a pouquinho até posso dar um exemplo do que está acontecendo em Porto Alegre agora. E somos o banco que está apoiando e está ao lado do brasileiro em muitas outras entregas, né? Na parte de pagamento de INSS, na parte de FGTS, e eu não quero cansar vocês para falar de toda essa missão aí que a Caixa enfrenta no dia a dia. Trouxe aqui alguns números. A gente tem hoje mais de 155 milhões de clientes, ali está desatualizado, mas, para vocês terem uma ideia do nosso dia a dia, desses 155, 122 milhões de clientes são de baixa renda. São clientes que têm hoje uma renda menor que R$ 2.000. Cerca de 25 milhões de clientes de média renda e o resto de alta renda. Então, por mais que queiramos, na comunicação e na construção de marca, nos mostrarmos muito competitivos, e somos, a questão afeta a necessidade dos 122 milhões de clientes, ela acaba se sobrepondo. E isso acaba mostrando o nosso DNA, que não tem como, é o DNA da inclusão e da transformação da vida dos brasileiros, né? E isso faz com que a gente diga que a nossa marca ela tem verdade. Voltando, a gente fala muito lá dentro da Caixa que tem um pouco da Caixa em cada brasileiro e muito de cada brasileiro na Caixa. Dificilmente um brasileiro, independentemente do local onde mora, da idade ou da renda, não tem uma conexão com a Caixa ao longo da vida. Então, a Caixa passa pela vida de todo mundo. E qual que é o nosso desafio? O nosso desafio maior é manter o nosso DNA, é continuar sendo esse banco que olha nos olhos das pessoas, mesmo num cenário de inteligência artificial e transformação digital, e conseguirmos atender todos os tipos de público, especialmente enfrentando todas as mudanças do mundo, né? E, especialmente hoje, dentro da Caixa, a gente tem um projeto de transformação digital que está um pouquinho atrasado em relação à atuação da concorrência, mas a nossa intenção é, rapidamente, evoluirmos as nossas jornadas digitais para que nós possamos atender com a maior conveniência possível todos os tipos de clientes. Por que eu falo com a maior conveniência possível? Porque a gente tem, por exemplo, clientes idosos que, por mais que eu tenha uma jornada digital evoluída, não necessariamente ele consegue passar por toda essa jornada sem um outro tipo de educação ou sem o auxílio de um dos nossos empregados. E, por isso, também, a gente está em 99% do país, com 4.500 agências, mais de 13 mil lotéricos e um número semelhante de correspondentes bancários. Trouxe aqui uma frase, né, só para exemplificar que a nossa marca ela quer atender do morador mais distante aos que vivem nos grandes centros. E o morador mais distante, a gente realmente atende. A Caixa, por exemplo, atende toda a população ribeirinha da região norte, com 2 agências barcos, e ela está
em muitos lugares onde outros bancos não estão. Às vezes, com um correspondente bancário que consegue levar os serviços bancários. Do idoso mais analógico, que eu falei, porque assim, a gente tem um pagamento muito expressivo de INSS, a gente tem muitos idosos que frequentam as nossas agências e que são tanto quanto avessos à digitalização, até o jovem que já nasceu digital, e esse tem sido um desafio muito presente no nosso dia a dia. A gente tem que evoluir muito e correr para que a gente conquiste corações e mentes desses jovens. Do grande investidor, é um território... Eu já vou terminando. Tá. Do grande investidor, é um território que a Caixa não é um território reconhecido, mas, para vocês terem uma ideia, a nossa asset é a quarta maior asset do país. A gente tem aí um volume de 520 bilhões de ativos administrados e somos muito reconhecidos pela eficiência na gestão de fundos, mas é uma questão que a gente acaba não falando muito. E das empresas mais humildes, das pessoas mais humildes das empresas, né? Essa é quase a última tela, mas eu trouxe só para mostrar para vocês uma ação de empatia que a gente, para o Rio Grande do Sul, a gente mudou a nossa assinatura. Nós, aqui no painel, sabemos o quanto é difícil você ser gestor de marca, né? O tanto que cada um tem uma ideia de puxar um fiozinho aqui, ou fazer uma frase ali, colocar uma florzinha na sua marca, e a gente tem essa missão de ser guardião da marca. Mas, para o Rio Grande do Sul, nesse momento, apesar da estrutura da frase não ser correta em português, a gente está assinando, ao invés de "é por você, é por todo o Brasil", a gente está assinando "é por ti, é por todo o Brasil", para nos mostrarmos ao lado deles nesse momento. Enfim, esse daí é só um resumo do que eu já falei, eu vou passar. Eu não sei se a gente tem um filme, que é do nosso conceito, é de 1 minutinho, a gente pode deixar para o final, se você quiser. Tá bom? Ana, num mercado bastante disputado, no sentido do mundo, né? E a maior empresa do Brasil. E aí? E aí, fazendo 70 anos, né? Então... acho que a gente pode falar esses 70 anos, a história da Petrobras, esse pioneirismo, né? A Petrobras, ela foi, teve um pioneirismo, né, de enxergar o futuro, né? A criação da Petrobras foi em cima de um futuro. E eu acho que esses 70 anos, a história da Petrobras, ela é construída nesse olhar para o futuro, né? Então, eu vou trazer aqui um pouco dessa história de construção de marca que conecta com o nosso negócio, como a gente evoluiu no negócio e como a gente evoluiu junto na comunicação. E trazer um pouquinho como está sendo esses 70 anos, né, que foi 5 de outubro do ano passado, a gente ainda está nesse período de celebração, e com esse desafio também, né, de novamente conectar a sociedade nos seus diversos recortes e trazer essa linguagem mais moderna e também trazer esse futuro, né, que a gente está vivendo. A gente está aí, né, o Rio Grande do Sul é a pauta, né, ambiental, é uma pauta forte. A Petrobras está, né, assim, acabou de ganhar um prêmio sobre questões de descarbonização nas suas atividades nos Estados Unidos. E a gente sabe a importância, a solidariedade com o público, com o povo do Sul, né? A gente tem nosso slogan, o Brasil é a nossa energia, mas o Rio Grande do Sul é também a nossa energia. A gente também está presente lá, e com várias ações aí para poder, né, mitigar, ou assim, trazer um pouco aí de conforto, né, para esse momento tão difícil do nosso país. Então, vamos lá, né, o desafio da gestão das marcas fortes e históricas. E aí a gente traz a construção da nossa maior empresa, né, a maior empresa desse país, desde a sua fundação, em 1953, e como esses marcos conectam com a comunicação. E aí a gente traz, né, a gente conecta essa linha do tempo, né, que traz os marcos do negócio, desde a criação, a primeira plataforma, a capacitação em águas profundas, e como a comunicação da Petrobras
vai nesse caminho, como a comunicação da Petrobras vai acompanhando esse negócio, né, a evolução do negócio da Petrobras, né? Então, a gente tem ali uma mudança na capacitação de águas profundas e a gente unifica a marca Petrobras em 94 e consolida a Petrobras como a maior empresa de patrocínio de cultura desse país. Está faltando aqui um dado, que foi em 1984, ali, que foi o patrocínio ao Flamengo, foi o patrocínio mais longevo da história do esporte, 25 anos. Né? Ficou aqui faltando, mas é só para... Como flamenguista, não podia deixar de registrar. E a gente começa aí toda uma participação, todo um trabalho de construção de marca, e aí com o lançamento de produtos premiums, como a Pódio, a entrada da Petrobras na Fórmula 1. A gente entra pela primeira vez, temos os 50 anos, e entramos pela primeira vez no índice da Dow Jones de sustentabilidade em 2006, e em 2011 a gente é considerada a marca mais valiosa do Brasil. E, em seguida, nossa campanha de 70 anos. A gente, óbvio, a gente também fala de crise, a gente também gerencia a crise. Tivemos uma das maiores crises de reputação, e estamos aqui celebrando 70 anos com índice como a empresa mais conectada com esse país. E aí a gente fala de como a gente evoluiu do negócio e como a evolução da comunicação aconteceu na Petrobras. Né? Nos 50 anos, a gente traz o quê? Uma comunicação onde a gente materializou os empregados. Né? Então, a gente ainda tem um olhar muito voltado para dentro, muito autocentrado, mas, né, tinham atributos centrais de orgulho, tinha uma memória afetiva, né, de pertencimento. A gente mostrava para a sociedade como era orgulho nosso, empregados, pertencer a uma empresa como a Petrobras. Né? E a gente tinha uma assinatura, era o que você quer sonhar agora. E a gente avança 10 anos, vamos para os 60 anos da Petrobras, e aí a gente já muda essa história, a forma de contar essa história. Né? A gente foca no storytelling, a gente trabalha atributos mais de superação, de reverência do negócio. A gente faz um projeto, a gente coloca uma cápsula a 2.000 metros de profundidade, com mais de 50 mil mensagens, onde as pessoas escreviam o que elas, daqui a 10 anos, o que elas esperavam do futuro, o que o futuro entregava para elas. E, nos 70 anos, a gente muda, né, o foco, né, a gente vira a câmera para a sociedade, a gente conecta, né, a energia da Petrobras, não é para o Brasil, a energia da Petrobras vem do Brasil. Né? Então, a gente traz, nos 70 anos, a questão dessa força regional, a diversidade, a brasilidade, e a gente tem um desafio do negócio, né, que é apresentar o novo posicionamento da Petrobras como uma líder nessa transição energética, que é um chamado da sociedade, é um chamado de país de mundo, e a gente passa a assinar o Brasil é a nossa energia, a gente vai aos 2.000 metros, né, recuperar aquela cápsula que tinha 50 mil mensagens, e a gente abre essa cápsula e a gente lê essas mensagens. Né, e a gente conecta com pessoas que escreveram essa mensagem e trazemos essa história também nos 70 anos. Acho que agora já tem um filme. Né, e não, a gente ainda tem falando um pouco dessa evolução do negócio, né, a gente tem a questão da transição energética justa, diversificação das nossas matrizes energéticas, nos nossos produtos mais renováveis, na baixa emissão de carbono. E aí a gente também, a comunicação trabalha nessa evolução, né? Apresenta esse posicionamento de uma forma mais inclusiva, voltada para a proximidade, voltada pela regionalidade, né? Respeitando a cada esse país tão diverso, né? E a gente foca também na nossa contribuição para a sociedade. A gente mostra nossos projetos sociais, nossos culturais, projetos com o meio ambiente e a relação que essa marca tem com o Brasil. E aí a gente vai para o vídeo. Acho que está sem som.
Por trás do projeto Petrobras 70 anos está uma estratégia de reposicionamento da empresa em direção a uma transição energética justa e de reaproximação da marca com os brasileiros. Peças diferenciadas para aumentar o impacto. Intensificamos o relacionamento com influenciadores e formadores de opinião com conteúdos e temas de interesse do público jovem. Abrimos a cápsula do tempo e resgatamos mensagens emocionantes. A partir do olhar de 8 criadores, apresentamos iniciativas da Petrobras e projetos patrocinados em diferentes regiões do país. Estilistas das 5 regiões do país reinterpretaram nosso uniforme através de diferentes culturas. Quer saber como tudo isso começou? Liderar a transformação, ter coragem para desbravar novos caminhos, ser pioneiro. Essa é a energia da Petrobras há 70 anos. Uma energia que está em quem faz parte dessa história. E é com essa energia que vamos liderar uma nova jornada, a da transição energética. Porque a gente sabe a importância de pensar no hoje. Mas também sabe que é importante pensar no amanhã. Porque quando a gente coloca a nossa energia em pesquisa e inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. Quando a gente coloca energia nas pessoas, diversidade vira respeito, vira inclusão. E quando a gente coloca energia em dar o nosso melhor, o melhor acontece. No presente e no futuro, com uma transição energética justa. Liderar uma transformação desse tamanho começa com uma energia. A sua, a nossa. Petrobras 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, união e reconstrução. Mas é isso, eu acho que estamos aqui juntas e com marcas icônicas e que eu estava conversando com a Regina, né, na nossa prévia, são marcas que pensam o país, né, constrói a sua comunicação nessa construção. E isso assim, nos enche de orgulho estar aqui representando essas marcas e fazendo essa comunicação, trabalhando com um mercado tão criativo, tão aberto como o nosso. Então, parabéns também ao sempre. Obrigado, Ana. Obrigado. Bom, e para falar de Brasil, que representa o Brasil, tem um banco que tem o Brasil no nome. E aí, Paula? Tem. Primeiro, acho que assim, a gente muito orgulho de vocês. Aí a gente passa mais ou menos os mesmos desafios e tem mais ou menos as mesmas oportunidades. Mas juntas mesmo podemos construir um país e, por que não dizer, o mundo, né? Já que o território da sustentabilidade e tudo que a gente está passando, e também vou me solidarizar com os meus colegas no Rio Grande do Sul e tudo isso que está acontecendo. Mas aí eu queria começar dizendo isso, né? É um banco que tem Brasil no nome, né? E é um banco super diverso, é um banco que tem mais de 120 mil colaboradores e a sua composição ela acompanha a composição da sociedade brasileira. Então, fazemos se quiser colocar para mim, mas fazemos esse banco e acordamos por esse banco todos os dias. E eu acredito muito na comunicação que vem muito de dentro para fora, né? Então, se ainda não está no coração dos brasileiros, tem que estar, porque a gente leva aí o Brasil no nome. E aí esse trabalho, vou falar bem rápido, porque eu quero passar meu vídeo. Vou falar muito rápido, porque eu quero passar meu vídeo. Esse Brasil diverso, nesses 70 milhões de clientes também, a gente enxerga essa diversidade, a gente tem que se preparar para se comunicar com todos, né? E saber que a nossa comunicação ela passa, né, por esses territórios, a cultura, o esporte, né, sem a competitividade, mas na complementariedade. Mas a cultura, o esporte, a sustentabilidade e a tecnologia são territórios de marca que a gente precisa avançar, entregar além do core,
né? Entregar, além do business, entregar o fomento à cultura brasileira, o fomento ao esporte, não só dos alto rendimento, né? Temos uma Olimpíada aí pela frente, com todas essas cores e com todas essas expressões. E aí, a partir desse desejo, né? Dessa tagline do para tudo que você imaginar, da personalidade, da gente construir soluções incrivelmente humanas, inteligentemente simples, né? Ser esse banco super encorajador e sempre relevante é que vai fazer com que a gente construa essa marca do coração. Amarelo é a luz do sol, né? É a nossa cor, é nosso ponto de partida. Ela acompanha o dia a dia do brasileiro, ela aquece a pele, ela ilumina os nossos caminhos. E, a partir daí, a gente fez um trabalho de 4 anos, mais ou menos, que foi a plataforma de marca. A partir daí, o nosso time, que eu costumo dizer que o time não é só o que está lá dentro do banco, né? São as agências, são os veículos, é todo mundo que senta com a gente todos os dias para construir essas saídas, né? De publicidade, de live marketing, de patrocínio, de endomarketing, para cartões, que é um mercado, enfim, muito, né, muito difícil, né, tem ficado cada vez mais difícil o ambiente concorrencial, o endomarketing, a parte toda de ambiência dos pontos físicos, e aí eu vou trazer um experimento, um laboratório, para vocês verem como a gente pretende mudar o varejo, né, quando a gente fala das 5.000 agências e dos pontos de atendimento, a parte toda do digital que tem que encontrar com o físico. Não tem como a gente viver o mundo digital e esquecer o físico, e nem viver o físico e esquecer do digital. E eu acho que esse projeto fala muito disso. Os centros culturais, toda a parte de atendimento e facilidade para o cliente, porque quem vai escolher aonde vai ser atendido não é a gente, não, é o cliente que tem que escolher o seu ponto de atendimento. E qualquer interação, atender um telefone, é uma experiência de marca, e é assim que a gente pensa. Dentro dessa plataforma de marca, a gente tem identidade visual, a gente trabalhou até a identidade gestual, né, o cheiro, a fonte, né, tudo isso para que a gente tenha essa narrativa e essa comunicação, ela chegue no coração dos brasileiros. E isso tem se traduzido em resultados, graças a Deus. Graças a Deus, né? Mas a gente viu aí agora o Brand Finance, o último, o banco, e quando a gente começou a medir, e aí acho que foi a Rafaela, né, que falou que é aficionada por dados, a gente também é, e eu acredito muito nesses insights. A partir disso, a gente vem acompanhando, e a gente hoje só tem uma marca na nossa frente, então a gente sai de 5º para 2º lugar, né? Isso muito levado em cima da força da marca. Então, esse é um índice que a gente acompanha, ela tem a ver com a experiência do cliente, ela tem a ver com percepção de valor, ela tem a ver com desempenho financeiro, mas contra dados não há argumentos, né? Então, estamos numa curva aí crescente de força da marca, e isso se reverbera, inclusive, na valoração da própria marca do Banco do Brasil, que eu posso dizer aqui, né, é uma sociedade de economia mista, mas é a melhor parceria público-privada que esse Brasil já viu. Vou passar aqui um pouquinho o filme, né, já numa comunicação que acho que a Ana Carolina está aí, mas, né, tem trabalhado muito nessa parte da gente diversificar, né, e da gente chegar numa linguagem que toca realmente o coração, uma linguagem simples, né, mas uma comunicação bem efetiva. E esse foi uma publicidade que a gente fez desse projeto, né, mas eu acho que a gente foi bastante feliz nisso, e aí eu vou mostrar aqui para você. Shopping dentro de uma agência bancária. Quer novidade? Então toma! A nova agência do Banco do Brasil está bem aqui, amigas, no coração da cidade do Recife. O Ponto BB é uma agência digital, ou seja, reúne o atendimento físico e também o digital. Aqui tu vai poder passear por uma mesa de degustação cheia de tablets e smartphones, conhecer alguns dos produtos digitais do banco, fazer uma selfie para testar a câmera e ainda alugar um celular com mensalidade acessível e outras vantagens. Babado, né, menina? Agora tá aí uma coisa que eu nunca vi na minha vida, um shopping dentro de um banco, haha!
aí. Além de ver alguns produtos, tu ainda pode fazer compras com promoções e cashbacks especiais através do QR Code. Ah, mas na minha cidade não tem uma agência.bb com shopping. Mulher, te acalma que pelo aplicativo do Banco do Brasil tu também consegue ter acesso. Agora eu vou aqui terminar minhas comprinhas. Felipe no Saque é ponto do Banco do Brasil, que tá inaugurando a primeira agência digital do país, amigas. O Ponto BB é um espaço inovador que junta o atendimento físico e o digital. Aqui a tecnologia faz parte do dia a dia. No totem de atendimento holográfico, tu vai poder personalizar um cartão de forma interativa por comando de voz ou por um display touch. Pois é, mulher, tô te falando. E o cartão sai na hora e já com teu nome, viu? E olha, tu ainda pode escolher entre o cartão Raízes, em apoio à luta pela igualdade racial, e o cartão Orgulho, em apoio às causas LGBTQIAPN+. E tudo isso bem aqui no coração da cidade do Recife. Esse foi um primeiro experimento. A gente está no pipeline com 5 laboratórios. E o mais interessante é o feedback, né, gente? O feedback, não sou eu que estou falando, não, o Brasil. A gente vê aí todos esses comentários a respeito de uma agência bancária, né, que até ontem todos os comentários eram: cadê meu cartão, cadê, que fila horrorosa. Então, a gente tem isso aí. Então, enfim, obrigada, Dudu. Opa, muito bem, obrigado. Juliana, Dom Pedro, né, começou com esse negócio de correios. E aí, como é que é? Bom dia, né? Muito orgulho das apresentações aqui e de estar junto com essas mulheres aí e nas nossas empresas, né, públicas, né, brasileiras. Os Correios, ele tem, na realidade, são 361 anos de serviço postal. Pouca gente sabe disso. Então, a gente se impressiona cada vez que conhece os dados dos Correios. É de 25 de janeiro de 1663, e até 1970 não tinha uma marca, né, que sinalizasse o serviço postal. Em 1970, teve um concurso público, e aí foi criada a primeira marca, né, por meio de edital, de um concurso de marcas. Os Correios teve a sua primeira marca, e, ao longo da história, a gente percebe esse aperfeiçoamento. Em 1990, foi um outro ponto importante de renovação, né, da marca, e veio junto com algumas sinalizações para a sociedade. O Sedex, né, que hoje é uma das marcas mais fortes e reconhecidas, né? Sedex, junto com Correios. Teve também a possibilidade de rastreio por código de barra, que, naquela época, era algo muito pioneiro e muito relevante. E também a mega operação logística, que teve início do FNDE, que é a distribuição de livros didáticos para todo o país. Então, essa é, de fato, uma mega operação logística que ocorre durante todo o ano, e que a atualização da marca ela veio aí com essas inovações que a empresa trouxe, e que, de fato, elas refletiam uma necessidade do serviço público e também da sociedade. Então, os Correios estão sempre refletindo essa necessidade do que a sociedade traz e do que o governo traz. E tem muita similaridade aqui, né, com o que as outras empresas trouxeram. Em 2014, teve uma nova revisão da marca, porque teve uma atualização no estatuto da empresa, e, nessa atualização, a empresa se expandiu com novas possibilidades, né, de parcerias, possibilidades societárias, possibilidades no setor de logística integrada. Então, veio uma marca mais forte, mais dinâmica, e todas elas, quando a gente percebe, ao longo do tempo, dá a ideia do movimento, da conexão, da presença nacional. Enfim, é o que, de fato, reflete o que é os Correios, né? Os Correios ele está hoje nos 5.570 municípios brasileiros. A lei postal sinaliza que, onde tem mais de 500 habitantes, os Correios devem estar. Então, os Correios têm uma missão constitucional em garantir que o serviço postal chegue em localidades com mais de 500 habitantes. Vocês podem imaginar o que é que significa essa presença em todo o Brasil. Então, desde o serviço de logística até o atendimento na agência, e também a última milha, que é o carteiro que está lá e está na casa das pessoas.
Via de regra, a gente tem mais de 11 mil unidades, agências, presentes em todas as localidades. Então, em muitos dos municípios, além da prefeitura, é o único espaço público presente, então, que está na conexão com o povo brasileiro. A nossa frota é de mais de 20 mil veículos, temos mais de 87 mil empregados, quase 110 mil empregados. Então, ela é uma marca forte, presente, né, no território nacional, no coração dos brasileiros, e que tem os seus desafios. Então, tem duas frentes importantes, que é a frente de mensagem, que é o serviço postal básico, aquilo que é a nossa incumbência constitucional, e que é motivo de muito orgulho da empresa. Então, é a memória afetiva, é o brilho nos olhos, é quando a gente conversa com... A gente faz uma conversa com os mais velhos, especialmente, né? É quando fala, nossa, eu me lembro do carteiro, né? Já fala das cartas, da importância, né, dessa memória afetiva. Então, a gente tem essa frente muito forte, que ela foi preponderante, e hoje é um movimento que se inverte e tem essa outra frente, que é a do mercado concorrencial, numa concorrência muito acirrada, né, do e-commerce, comércio eletrônico. E a empresa ela esteve em vias de ser privatizada, então foi uma empresa que sofreu muito com isso, por conta da ausência de investimentos importantes na área de TI, em áreas estratégicas, para ela buscar esse mercado concorrencial. Por isso que a gente sinaliza que vivemos um marco histórico para a empresa, que é quando o presidente Lula sinaliza a retirada da empresa, do rol de empresas a ser privatizada. Então, esse foi um motivo de comemoração muito expressiva para o país, porque hoje... E também nos solidarizando com o Rio Grande do Sul, a gente vê o que foi os Correios nesses primeiros 10 dias de operação de ajuda à situação de calamidade. Então, foram arrecadadas 15 mil toneladas, já foram entregues quase 4 mil toneladas no Rio Grande do Sul, com toda a estrutura dos Correios. Só não foi mais porque tem um gargalo no Rio Grande do Sul de centralizadores, de espaço para armazenagem, para conseguir escoar. Então, os Correios se coloca como a empresa da operação logística para essa situação de calamidade e quer se consolidar pela sua marca, né, como uma grande empresa de logística no país, mas também com esse olhar para o e-commerce, sem perder essa sua característica híbrida, que é esse viés constitucional da importância no setor de mensagens, né, da importância no que a gente traz, a memória afetiva. Esses 10 dias aí de presença no Rio Grande do Sul, foi revertida a situação dos comentários nas redes sociais. Então, assim, a gente vê muita manifestação, Correios, orgulho, né? E os próprios empregados que passaram por um processo de estar em risco essa situação da privatização, então, também traz, né, esse pertencimento importante, essa questão do dentro para fora, do tanto que a marca ela irradia, né, quando a gente tem uma estratégia muito forte daquilo que a gente quer, né, considerando essas premissas, o tanto que ela consegue irradiar para fora, e num contexto em que a empresa ficou 6 anos sem agência de publicidade, 6 anos sem propaganda, até hoje sem. A gente publicou um edital, né, esse ano para a contratação de publicidade, várias frentes aí, justamente porque enxergamos a empresa como uma gigante no setor de logística do país, que traz toda essa memória. A sua história caminha junto com a história do Brasil. Temos centros culturais. O Museu dos Correios, aqui em Brasília, no setor comercial sul, traz toda essa trajetória da história da empresa, que é muito interessante. No início, as pessoas só passavam pelas agências para ver a hora, porque lá tinha relógio. Então, assim, trabalha com essa questão. E tem a filatelia também, né? A filatelia permite que a nossa marca chegue de um outro jeito, enaltecendo figuras importantes e demarcando a importância dos Correios ao longo da história. Então, a gente tem um desafio hoje de olhar para essa marca,
que tem um olhar para a sustentabilidade. A gente tem trazido esse viés forte, a nossa frota é enorme. A gente investiu em bicicletas elétricas, nós compramos furgões elétricos também, e, ao mesmo tempo, temos investido em biocombustível. Além do nosso viés social, essa situação da calamidade é um exemplo, mas temos bolsa social para os empregados e temos um objetivo estratégico na empresa, que é o de diversidade organizacional, com 40% das mulheres em funções de chefia, liderança, espaços também de tático, e 30% negros, indígenas também. Então, a gente ousou a dar esse passo, porque é uma empresa de uma presença masculina muito forte. Então, a gente entendeu como importante trazer essa discussão para e passo com o governo brasileiro. Então, a gente tem todos esses desafios. A gente entende que está no momento que a nossa marca há uma necessidade de que ela espelhe tudo isso para a sociedade, porque hoje o que tem no inconsciente, consciente, coletivo os Correios é a entrega da minha mercadoria, né? E é importante, e é como se isso fosse um dado. Temos os Correios no Brasil, mas tem essa grandeza toda e essas frentes todas, que é um potencial e que tem esse viés, né, da importância constitucional para o país, como um braço logístico também do governo e na prestação de serviço público, tem preferência na contratação do serviço público e, ao mesmo tempo, tem esse viés aí da transformação digital, pelo qual a gente está vivenciando. Acho que está um pouco atrasado também, como a Caixa sinalizou. O negócio está pitando aqui. E aí... E aí é o tiquinho de tempo que sobrou para mim, né? Eu não tenho apresentação. Eu não tenho apresentação, mas queria trazer esse histórico aí, que entendo que é importante para a gente dar sequência aqui ao debate. Parabéns. Obrigado, gente. Infelizmente, era uma pergunta bastante interessante para a gente falar de futuro, de como que vocês vão levar isso, mas eu acho que a gente está aqui no tempo, e foi uma apresentação extremamente importante para a gente entender o que vocês estão fazendo, o que é a empresa, que muita gente não tem esse conhecimento, né, não é só o conhecimento, mas a vivência do que vocês enfrentam para chegar onde vocês estão chegando com essa marca, que é histórica. E muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Fiquei muito feliz aqui. Obrigada a vocês. Obrigada.